Olá, meu nome é Denise, esse é o seu canal Shekinah Web. A mensagem para a sua meditação da Palavra de Deus está em Juízes, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Esta mensagem fala sobre a conquista, as novas conquistas de Israel. Depois da morte de Josué, eles sabiam que teriam que prosseguir. Enquanto Josué estava com eles, Josué havia liderado o povo de Israel, os conduzindo, os fazendo atravessar o Jordão. Foram muitas conquistas de muitas terras, muitos lugares que o Senhor havia prometido ao seu povo. Mas quando Josué morreu, havia ainda novas terras a ser conquistadas, heranças que teriam que ser conquistadas. Era a promessa de Deus. E o povo, antes de partir, de sair para a peleja, diz a palavra do Senhor que consultaram ao Senhor para saber quem subiria primeiro aos cananeus para pelejar contra eles. E o Senhor enviou uma resposta dizendo: Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. E Judá pediu a Simeão, seu irmão, para que subisse com ele, e disse que depois também o ajudaria em outra peleja. E eles pelejaram contra os cananeus e os venceram. E Judá subiu, e o Senhor entregou na sua mão os cananeus e fariseus. Grande foi a vitória de Deus em favor do seu povo, e conquistaram a herança. Essa mensagem é para você que está acompanhando agora esse vídeo, ouvindo essa palavra. Deus, Ele promete vitória, Ele promete bênção. Mas o mais importante que Ele quer que você entenda nesta mensagem é que devemos consultá-lo. Devemos primeiro pedirmos a Deus uma direção. Acerca de tudo que vamos fazer, precisamos consultar a Deus. Precisamos buscar a resposta de Deus e aguardarmos essa resposta vinda do Senhor. Eles sabiam que Josué não estava com eles. Josué havia sido um líder que o Senhor usou com grande poder, um canal do Senhor para liderar o povo de Israel. Ele sempre consultava a Deus quando tinha que sair para uma peleja. E o povo, eles sabiam, Josué não estava mais ali, mas eles sabiam que existia um Deus que poderia falar com eles, lhes dar a resposta quando precisavam. Então, primeiro, como alguém sábio, eles consultaram o Senhor para saber qual seria o conselho de Deus, a resposta de Deus. E Deus enviou a resposta dizendo para subirem, para irem contra os cananeus, para irem contra os seus inimigos, porque ele lhes daria vitória. E quando nós consultamos a Deus, Deus envia a resposta, nos dá a direção, o conselho que precisamos para sabermos como iremos nos conduzir, para então pelejarmos contra o inimigo. Mas a nossa peleja é diferente. A nossa luta, a nossa batalha é através da oração. Deus nos orienta dizendo a forma que devemos orar,
a forma que devemos agir, propósitos que devemos fazer na sua presença através da oração para obtermos vitória contra o inimigo, para obtermos vitória sobre todos os adversários. Quando se consulta a Deus, busca uma orientação, uma direção de Deus, o conselho, a resposta que vem do Senhor, Ele envia a resposta para sabermos o que fazer. Deus nos orienta a forma que devemos agir para que, através da oração, possamos vencer o inimigo. Porque a nossa batalha é através da oração, para vencer esse inimigo que tem constantemente lutado contra nós, tentando nos destruir. Nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, precisamos buscá-lo, sempre buscar a direção de Deus, o conselho de Deus. Não estou dizendo o conselho do homem. O homem dá muitos conselhos, mas o Senhor está dizendo sobre buscarmos os conselhos dele, a resposta que vem dele. E Ele nos dará a orientação correta. Ele irá nos dar o conselho que precisamos, a forma que precisamos agir, a forma que precisamos agir para que possamos vencer o inimigo. Porque o inimigo, ele usa várias estratégias. O inimigo, ele é astucioso. Ele usa muitas coisas contra nós para nos destruir. Ele não para de planejar contra nós. E nós precisamos estarmos preparados nos conselhos de Deus, nas orientações de Deus, porque Deus nos orientando através da oração, quando buscamos a Ele, Ele orienta. Ele orienta, Ele nos mostra a forma que devemos agir, o que devemos fazer. Quando o Senhor, Ele nos mostra como agir, Ele nos diz de que forma devemos orar, de que forma devemos buscá-lo. Ele nos orienta dizendo como devemos buscá-lo. E nós então fazemos um propósito entrando em oração, entrando em jejum. E através desse propósito com Deus, conseguimos então vencer o inimigo através do poder de Deus. Então busque os conselhos de Deus, as orientações de Deus sobre como você deve agir. Buscar o conselho de Deus é se colocar na presença de Deus em oração, pedindo a Ele que Ele dê a direção, que Ele oriente. O povo, eles consultaram a Deus, por isso obtiveram vitória sobre seus inimigos. Então consulte a Deus, o busque através da oração e a vitória será certa contra o inimigo. O inimigo que eu me refiro, o inimigo dos nossos dias, é Satanás. E ele constantemente planeja. Por isso precisamos das orientações, dos conselhos de Deus para vencermos esse inimigo que constantemente luta contra as nossas vidas. E então poderemos conquistar a vitória. Como o povo de Deus, depois de consultar a Deus, saíram a peleja. Deus os tornou vitoriosos. Deus fez com que eles herdassem a herança que Ele havia lhes prometido. Vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nós consultamos a Ti, buscamos agora em oração os Teus conselhos. Pedimos, ó Deus, nos dê uma direção, nos oriente de que forma devemos, ó Deus, nos colocarmos na Tua presença, como agirmos para vencermos o inimigo nesta batalha. Sabemos que para vencer é só através da oração, é só consultando ao Senhor, buscando os Teus conselhos, a Tua direção. Aquele povo, eles sabiam que teriam que pelejar contra inimigos para conquistar sua herança. Havia muitas conquistas a serem realizadas. Eles tinham muitas conquistas. Eles iriam conquistar muitas terras. Tinha muitas bênçãos da parte do Senhor reservada para eles.
mas era necessário que o Senhor os orientasse. Então buscaram a orientação, o conselho do Senhor. E só então, depois que o Senhor os orientou, eles saíram à peleja e venceram. E então conquistaram o que era deles já prometido pelo Senhor. Meu Deus, nos oriente, faça com que nós possamos buscar mais a Ti, as Tuas orientações, os Teus conselhos em tudo que vamos fazer, para que possamos vencer o inimigo e herdarmos a nossa bênção, a nossa herança, conquistarmos a nossa vitória no nome de Jesus. Peço para você se inscrever nesse canal, deixe aí o seu like, o seu joinha e também, no nome do Senhor Jesus, peço para você continuar acompanhando esses vídeos e Deus confirmará a vitória em sua vida.